acaso você já viu esse remédio? E esse? E esses? Bom, meu nome é Denis, farmacêutico bioquímico. No vídeo de hoje falaremos sobre a descoberta da aspirina, que envolve o composto de todos esses aqui que eu mostrei agora e alguns outros ainda. Bora lá conhecer essa história? Roda a vinheta, bora pro vídeo. Bom, eu já te adiantei e já comentei, o que todos aqueles medicamentos têm em comum é o ácido acetilsalicílico. Para entender essa história, precisamos entender como surgiu a substância, como ela foi descoberta. E é exatamente aí que é o primeiro ponto. O ácido acetilsalicílico, ele é, na verdade, uma síntese de ácido salicílico. E é aí que começa a história. Lá por volta de 1500 a.C., já existia relatos que o pessoal fazia uso de plantas que haviam no composto ácido salicílico ou salicilatos, depende do local que você for procurar, às vezes você vai encontrar o nome salicilato também. Há relatos na história de que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já fazia uso da casca do salgueiro para amenizar dores de parto, de pós-parto, e também melhorar os quadros de febre. Essas plantas continuaram sendo usadas por muitos anos. Algumas plantas, elas têm o composto, a substância ativa, às vezes na raiz, às vezes é na folha, às vezes é no caule, depende, às vezes é na casca, como é o exemplo que eu citei agora do salgueiro. Por muitos anos essas plantas foram utilizadas como sendo a única opção para eliminar dor e febre. Somente no ano de 1829, um farmacêutico chamado Henri Leroux conseguiu isolar a substância ácido salicílico. Dali em diante é que os estudos mais aprofundados começaram a surgir. Muitas pessoas começaram a tentar entender como ele chegou nessa pesquisa, o que dava para fazer com essa substância. Já sabia-se que o pessoal utilizava as plantas, mas não sabia exatamente como funcionava, qual local do organismo ela agia, então ainda estava sendo estudado por muita gente. A ideia desses estudos era exatamente criar algo que pudesse ser utilizado de forma mais ampla, por mais pessoas. O ácido salicílico era muito ruim, o sabor não era agradável e ele afetava muito o estômago. Por isso, muitas pessoas que faziam uso, ele era na apresentação em pó, muitas pessoas que faziam uso relatavam esses problemas. Foi aí, então que a Bayer resolveu pesquisar mais a fundo esse composto. Junto dessa equipe estava o alemão Felix Hoffmann. Seu pai sofria de reumatismo e fazia uso do ácido salicílico. Ele tinha um viés para tentar melhorar os problemas adversos, conforme eu comentei, que era o sabor desagradável e o problema de agressão ao estômago. Graças ao empenho dele e de sua equipe nas pesquisas, no ano de 1897, eles conseguiram sintetizar o ácido acetilsalicílico. Pegaram o ácido salicílico, a molécula, adicionaram um composto acetil, se tornou o ácido acetilsalicílico. No ano de 1899, já foi patenteada a aspirina e a partir dali ela já começou a ser largamente comercializada. Vários países liberaram o uso e com isso a aspirina ganhou grande ascensão mundial. Bora para algumas curiosidades? Bom, como na maioria das pesquisas, existem algumas contradições, pessoas que dizem que descobriram antes, outros que dizem que não foi ela, que foi fulano. No caso em específico da aspirina, também existe esse mesmo problema. Conforme eu citei no vídeo anterior lá da anestesia, esse mesmo problema de que várias pessoas pesquisando a mesma substância, alguns já haviam chegado próximo ao resultado que Hoffmann chegou. E o problema está exatamente aí. Eles chegaram, mas não teve aquela notoriedade que Hoffmann alcançou. Por esse motivo, ele é considerado pela Bayer e por muitas outras pessoas como o responsável pela síntese do ácido acetilsalicílico. A partir do ano de 1900, a Bayer, tentando conter a pirataria, começou a comercializar a aspirina, ao invés de ser comercializada em forma de pó, ela comercializava prensado em forma de comprimido e tinha ali o nome da empresa, o nome do fabricante.
Outra curiosidade interessante, no ano de 1948 foi descoberto por um médico australiano, Lawrence Craven, que o composto ácido acetil salicílico poderia também ser utilizado como antiagregante plaquetário. E, graças a essa descoberta, hoje é amplamente utilizado para inúmeros pacientes. Por exemplo, esse medicamento, esse outro, muitos medicamentos. No ano de 1950, a aspirina entrou para o Guinness Book como sendo o analgésico mais popular do mundo. Bom, mesmo com toda essa trajetória que eu falei agora, ainda não se sabia exatamente qual o mecanismo de ação da aspirina, como ela realmente fazia o efeito. E aí, somente lá no ano de 1971, John Vane, não sei se a pronúncia correta é essa, conseguiu elucidar qual o mecanismo de ação do AS, o que acabou lhe rendendo o Nobel de Fisiologia e Medicina no ano de 1982. E, como sabemos, o AS está aí, é amplamente utilizado para inúmeras situações e é uma grande descoberta, porque graças a ele deu-se origem a muitos outros também. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações. Se gostou, deixa o seu like, me diz aqui nos comentários o que você achou do vídeo e já compartilha essa história com alguém, para que a pessoa também conheça a história do AS, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.